Que bom que você está aqui. Como é bom a gente poder louvar ao Senhor, não é? É maravilhoso, é coisa linda. Ainda mais juntos assim como igreja. Isso é muito bom. Queridos, abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Nós vamos ler um texto que muito tem sido falado nesses dias, para consolar os nossos corações. E o Senhor me despertou a Ele. Quero, compartilhar com vocês, assim como eu compartilhei hoje pela manhã, no nosso culto das 9. Nós voltamos com os dois cultos, tá? Então temos o culto das 9 e o culto das 18. O culto das crianças é só às 9. E às 11 nós temos o Hora Kids, tá bom? Então você que é pai aí, no próximo domingo nós teremos o culto infantil apenas às 9 da manhã. Quero também, antes de ler, dizer que, como vocês viram no PIB News, em maio nós teremos uma programação mega especial aqui na igreja e também na sua casa. Na verdade, a maioria da programação vai acontecer mais na sua casa do que aqui na igreja. Aos domingos nós teremos o culto da família, será um culto especial, com sermões voltados para a família, teremos teatro, louvor, enfim. E também aos domingos com as crianças, o tema família também será trabalhado com as crianças no Ministério Infantil. Na quarta-feira nós teremos a live especial. A gente já tem feito lives nas quartas-feiras e nós vamos continuar no mês de maio, mas agora o tema é família. Então serão 4 lives com bate-papos e temas relacionados à família, educação de filhos, namoro, noivado e casamento, para quem quer casar. Então vai ter uma live especial sobre namoro, noivado e casamento para os jovens. Enfim, então tem uma programação cheia aí. E algo especial que eu quero, em nome de Jesus, que você faça, que é os devocionais 31 dias em família. Então você vai receber um devocional, você vai baixar esse devocional e vai ter um estudo, uma meditação por dia durante os 31 dias do mês de maio. Você vai sentar com sua família, com seu esposo, com seus filhos, ter aquele momento onde vocês vão orar juntos e estudar juntos a palavra de Deus e esse devocional. Então serão 31 dias de devocional para edificar a sua família. E é isso. Vocês abriram? Abriram aqui no Data Show? Eclesiastes 3:1. Vamos lá? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar tudo e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo, de paz. Versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 12. Sei que há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e desfrute o bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Amém? Até aí. A gente vai depois voltar nesses versículos de Eclesiastes. E hoje eu quero falar com você, dando continuidade no que eu falei semana passada. Nós falamos da vida em meio ao caos semana passada, de como a gente tem uma vida em meio ao caos. Eu não quero me repetir, mas quero dar uma continuidade. Então, hoje eu quero falar com os irmãos, baseado aqui no texto, o extraordinário da vida comum. O extraordinário de uma vida comum, de uma vida normal, de uma vida ordinária.
Ordinária no sentido de normalidade. Antes de entrar no que eu quero dizer, eu separei algumas frases de alguns pensadores, alguns poetas, alguns homens que eles expressam o que é a vida para eles. E eu acho que eles não estavam num dia muito bom não, quando eles escreveram isso. Vamos olhar? Coloca aí para mim, por favor. Sholom Aleichem, que é um judeu, ele diz, a vida para ele, né, é uma bolha sob um tumor e um furúnculo em cima dessa bolha. Acho que estava malzinho, né? Estava só um pouquinho mal nesse dia. O Carl Sandburg, ele diz, uma cebola que você descasca uma camada de cada vez e por vezes te faz chorar. Essa é a vida para ele. Uma cebola que você vai descascando todo dia, né? Cada tempo você vai chorando com aquilo. O que é a vida para o George Bernard? É uma série de loucuras inspiradas. Essas frases você pode ir anotando para você colocar no seu status, tá? Lá do WhatsApp. Tô brincando, não faz isso não, pelo amor de Deus. O que é a vida para Matthew Arnold? Ele diz, os homens andam em círculos, aqui e ali, comendo e bebendo, falando, amando, odiando, juntando e desperdiçando. Primeiro são exaltados e depois ao oposto são atirados, lutando cegamente, realizando coisa alguma e por fim morrendo. Muito bom. E para o Vladimir Mayakovsky, ele diz, não é difícil morrer nessa vida, viver é muito mais difícil. Nossa, começar a pregação com essas palavras dá um up, né? Dá um incentivo para a gente viver. Mas eu trouxe isso porque quem em algum momento da vida já não, talvez não com essas palavras, mas já pensou dessa forma ou até falou desse jeito? Quem nunca na vida não quis que a vida acabasse? Quem nunca na vida que pensou, ai céus, ó dor, por que isso tudo? Por que essa vida? Então eu quis trazer esses pensamentos para a gente pensar, esses dizeres, para nós pensarmos sobre a vida comum, a vida do dia a dia. A palavra de Deus diz que a nossa vida não é vão no Senhor, nosso trabalho não é vão no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15, 58. Jesus diz que nós teremos vida e teríamos em abundância. E eu já disse aqui também que quando Jesus fala aqui em João 10:10 sobre vida, ele usa a palavra zoe, que é uma vida plena, é uma vida cheia, uma vida repleta de alegria, de bênçãos, é uma vida realmente abundante, zoe. Então o que o Senhor tem para nós, para mim, para você, é uma vida que flui, uma vida com propósitos, uma vida comum, mas extraordinária. Não podemos apenas existir nessa vida, a gente precisa viver, e viver ela de uma forma intensa. E aí quando eu falo extraordinário, viver de uma forma extraordinária, viver o comum de uma forma extraordinária, a palavra extraordinária é exatamente isso, é algo fora do comum, é algo que vai além do nosso controle, é algo que não é programado, previsto, usual, é algo extraordinário, é algo excepcional. E na nossa vida nós temos momentos extraordinários, nós temos momentos excepcionais. Nós temos momentos em que as coisas estão indo e daqui a pouco algo excepcional acontece. Coisas muito boas e coisas aos nossos olhos que não são boas. Eu separei aqui alguns exemplos de excepcionalidades na nossa vida que nos marcam. Primeiro são os nossos nascimentos. É o nascimento físico, quando eu nasço. É o nascimento espiritual, ou o nascimento de alguém, de um filho, por exemplo. São momentos excepcionais que depois nos impulsionam para o normal. Quando um filho nasce, quando a gente nasce, ou quando há um nascimento na vida, a nossa vida ela entra num novo ciclo. Isso é fato. E é um momento excepcional. Quando eu fui pai pela primeira vez, foi do Davi. Davi já tem 8 anos. Eu não pude assistir o parto, né? Só a Lília que entrou, ele nasceu em Vilhena e lá tinha uma outra regra, então
eu não pude assistir. Fiquei do lado de fora e era bem perto ali da sala de cirurgia. E foi um momento excepcional, mesmo eu estando fora da sala, porque eu imaginava e queria vê-lo, mas aí eu ouvi o chorinho dele, chorinho não, o berro quando a criança nasce, ele chorando lá dentro da sala e eu chorando aqui fora, né? Ai, meu filho nasceu. Aí chega os parentes e vem a gente chora mais ainda e abraça. Foi um momento excepcional na minha vida. Aí vem a Elisa e eu já pude entrar lá dentro e participar. Momentos excepcionais como esse marcam a nossa vida. Quando eu nasci, diz minha mãe, ela teve parto normal, eu nasci com um umbigo, um cordão umbilical enrolado no pescoço. Isso acontecia muito, se passasse, até hoje acontece, mas um parto normal é muito mais perigoso. Então aconteceu comigo, e se passasse talvez um pouco mais de tempo, eu talvez nem estaria aqui falando com vocês. Então são momentos excepcionais, e foi um momento excepcional, extraordinário na vida dos meus pais. E assim é na nossa vida, quem tem filho sabe como é gostoso, como é excepcional e maravilhoso isso. Outro momento excepcional é quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, quando você levanta suas mãos, vem à frente, se entrega a Ele, ou sei lá como foi a sua conversão a Cristo, nasceu a nova vida, e aí você tem um momento que marca. Se eu perguntar para você como foi o dia da sua conversão, com certeza você vai se lembrar. Aí se eu perguntar para você como foi o segundo dia após a sua conversão, você, normal, né? E o outro mês? E os dias que se passaram? Normais. Mas o dia excepcional você não esquece. Então são dias que marcam a nossa vida e são marcos para que a gente viva, são marcos extraordinários para que a gente possa viver o ordinário, o normal, o excepcional da normalidade. Mas existem momentos também excepcionais que aos nossos olhos não são tão bons. Quando, por exemplo, um amigo seu muito íntimo vai embora, quando você encerra um ciclo na sua faculdade, você tinha um apego emocional com seus colegas e agora cada um vai para um canto. Quando uma pessoa morre na sua família, na sua vida, são momentos excepcionais que nos marcam. Quando nos falta saúde, quando o desemprego bate à nossa porta, momentos excepcionais e que nos marcam. Mas existem, além dos momentos excepcionais, os momentos ordinários, normais, comuns da vida. Quando seu filho nasce, existe aquele momento excepcional, mas logo depois você vai entrar na normalidade, que é o quê? Trocar fralda toda hora, né, Slaine? Trocar fralda, passar madrugadas acordado, meses acordado, cólicas, é a normalidade da vida. Você vai dar banho no seu filho todos os dias, você vai levar ele para a escola, vai dar risada com ele das fofurices da criança, você vai perder sono, enfim, entra na normalidade da vida. E muitas vezes essa monotonia da vida nos frustram. Talvez era por isso que esses homens que nós lemos estavam tão frustrados, por causa da monotonia da vida, entre aspas. E aí você nasce de novo em Cristo e tem esse momento excepcional, mas depois vem o ordinário na sua vida. Você precisa todos os dias se alimentar de Cristo. Você precisa todos os dias ler a Bíblia. Você precisa todos os dias orar, porque disso depende a sua vida. E isso entra na sua rotina ordinária, normal, excepcional, mas normal, comum. E quando os excepcionais não acontecem, a gente fica frustrado. Ai, Deus não se revelou. Deus está no comum, na sua vida comum. Deus está na simplicidade do seu dia. Deus está todos os dias no seu acordar e ao seu deitar. O Senhor está no comum da sua vida diária. Nós não podemos ser dependentes dos extraordinários da vida. Nós não podemos ser dependentes daquilo que é boom. Nós fazemos aqui na igreja, não sei se você já participou, do encontro com Deus. A gente no encontro sempre fala isso. O encontro são 3 dias, vai acabar. E depois o que vai acontecer? Vai vir
os dias, vai vir a segunda-feira, vai vir a terça-feira, e de fato foi um momento, um pico excepcional, extraordinário na sua vida, o encontro com Deus. Mas os encontros com Deus são diários e devem ser diários. Foi um momento que te marcou lá atrás, naqueles dias, mas que agora a sua vida continua. E você precisa aplicar aquilo que você recebeu naquele momento excepcional. Não podemos frustrar com os momentos que nós não consideramos excepcionais. Os momentos extraordinários são ferramentas que Deus usa para apontar para o novo ciclo que está começando na nossa vida. Os momentos extraordinários devem nos impulsionar para o comum, para o simples, para o diário. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Assim como de manhã aqui nós tivemos um momento de reflexão, eu queria que você refletisse em cada uma dessas palavras, porque a gente vai entrar bastante aqui em Eclesiastes. Mas antes de entrar em Eclesiastes em si no texto, eu não posso deixar de falar de um homem extraordinário. E foi o homem que escreveu Eclesiastes. Foi o rei Salomão. Um rei que foi excepcional. Um rei que foi extraordinário. Não teve outro como ele. Um rei que ele foi rei novo, aos 12 anos de idade. E ali, mesmo novo, ele pede algo excepcional. Ele poderia pedir muita coisa, mas ele pede sabedoria. Para um menino de 12 anos, pedir sabedoria é algo excepcional. Mas ele pede ele faz esse pedido. Ele foi um homem extraordinário e teve experiências extraordinárias também. Além dessa, ele teve essa sabedoria fez com que ele conquistasse muitas coisas. Uma das primeiras coisas extraordinárias que ele faz, a pedido do seu pai, é o templo. Davi, pai de Salomão, disse que queria que Deus tivesse um lugar para habitar, que não habitasse mais em tendas, mas que tivesse um templo. E aí ele constrói o famoso templo de Salomão. E esse templo, ele é maravilhoso, grande, sublime, extraordinário. Na dedicação desse templo, Salomão tem uma experiência extraordinária com Deus. Deus se revela ali. Na dedicação do templo, Deus fala diretamente com Salomão. E é um momento extraordinário na sua vida. Após isso, Salomão também faz o seu palácio. Naquele mesmo tempo é construído o seu palácio. E Salomão, ele se torna um homem de sucesso, um homem abundante financeiramente, um homem que tinha muitas coisas, muito ouro, muitos cavaleiros, muitos estábulos, um homem que era invejado pelas nações, um homem que despertou a curiosidade de muitas pessoas a ponto de irem visitar e saber: que homem é esse? Que homem extraordinário é esse? Como ele conseguiu isso, essa proeza? No tempo do reinado de Salomão, houve paz em Israel, coisa que não tinha. Então ele foi um homem extraordinário. E as experiências, como eu disse, extraordinárias, elas nos dão força, nos impulsionam para o viver comum. Prova disso é que Salomão escreve os seus livros. O livro da sabedoria, o livro de Provérbios, o livro do amor do rei, que é o livro de Cantares. Se você não leu esses livros, leia. E Eclesiastes. O extraordinário da nossa vida, querido, seria como algo que nos impulsiona para frente. Assim como um avião que recebe uma força contrária para subir e usa toda a sua potência para chegar lá em cima. Esse é o extraordinário que acontece. E quando ele chega lá em cima, ele plana e vai tranquilamente. Os pilotos colocam ali no automático, o avião vai embora. Mas ele precisou antes de uma excepcionalidade, de uma força. E assim também é nas nossas vidas. Os excepcionais, eles acontecem, mas a subida do avião é muito rápida. Talvez a viagem dura horas. Então a subida é só uma porcentagem, uma pequena porcentagem. Essas são as excepcionalidades da nossa vida. Não tem como nós vivermos apenas no excepcional.
Nós precisamos viver no ordinário, no comum, no simples. E ficar feliz por isso. E ficar satisfeito nisso. Salomão, ele teve isso na sua vida. E aí, nós vemos também que ele começa o seu reinado como um servo humilde, fiel ao Senhor. Quando a gente lê os escritos de Provérbios, a gente vê ali que ele era um servo fiel. Quando um mestre sábio, quando a gente lê Cantares, a gente vê que ele era um amante fiel, um amante real. Mas quando a gente vê Eclesiastes, que já ele escreve no fim da sua vida, a gente vê um senhor que refletia sobre a vida, sobre os erros que ele cometeu. Por que erros? Porque Salomão, com o tempo, deixa de ser um servo humilde e começa a se corromper. Se casa com várias nações e se casa no sentido literal mesmo. Ele se casa com mulheres, com mulheres, para que fizesse aliança entre essas nações ao redor e outras nações, e ele não casou por afeto, casou simplesmente por uma questão política. E ele começa a se corromper, ele começa a se perder na sua vida, e no final da sua vida ele faz essas reflexões aqui, que estão em Eclesiastes. E são reflexões, querido, que quando nós lemos todo o livro de Eclesiastes, a gente vê, puxa vida, de verdade, ele sabia o que estava dizendo. Ele começa o livro dizendo: tudo é vaidade, tudo é pó, tudo é vapor, tudo é um vazio, tudo é fútil. Um homem que tinha bens, que tinha riquezas, que tinha tudo, no final da vida ele olha para trás e diz: vapor, fútil, vazio. Ele usa outra expressão chamada debaixo do sol. Ele faz várias reflexões debaixo do sol. Ele olhava debaixo do sol no sentido de que as coisas normais, as coisas naturais que estavam acontecendo. Mas em alguns momentos ele olha acima do sol. Ele olha para o sol da justiça. Ele olha para Deus, ele olha que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Então ele faz sim uma análise da vida. Eu quero fazer com você uma análise da vida hoje, sobre um olhar humano, simples e comum. Mas também quero fazer uma análise da vida sobre o olhar do nosso Deus Todo-Poderoso, o que Ele pensa, o que Ele quer de nós na nossa vida. Salomão, ele tinha experiências para nos contar. O Senhor usa a sua experiência, querido, boa ou ruim, para ensinar a você mesmo e ensinar a outras pessoas. O Senhor usa, Ele faz assim conosco, e Ele quer fazer nessa noite através das experiências aqui do nosso querido Salomão. Então nós vamos já olhar aqui o que ele diz, rever, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O extraordinário da nossa vida comum é que as coisas vêm e vão. O extraordinário da nossa vida comum é que parece tudo muito comum, mas tudo está sob o controle de Deus. Tudo está dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Pode parecer extraordinário ou extraordinariamente comum, mas o Senhor está no controle sempre. E aí ele faz algumas afirmações debaixo do sol. E eu quero falar sobre cada uma delas. Tenha paciência comigo, mas vai ser bom. Ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo, querido, para todas as coisas debaixo do sol, para todo o propósito. Tempo de nascer e tempo de morrer. Isso é algo simples na nossa mente, mas de fato, dentro de tantos bilhões de espermatozoides que foram lançados, você fecundou. E você está aí. E você nasceu no tempo certo. Você nasceu no lugar certo, na família certa. Talvez você queria ser filho da Xuxa. Você queria ser a Sasha. Mas você é o João, filho da Maria.
Não que o nome seja simples, mas é um nome comum. E a gente tem que ficar feliz por isso. Então há tempo de nascer e há o lugar certo de nascer, há o propósito de Deus para isso. Há tempo de morrer, diz a palavra de Deus. E morrer está sob o controle do Senhor, por mais que a morte seja como é na nossa vida, excepcionalmente arrebatadora e dolorosa. Mas se há um propósito para isso, há. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Plante, querido, plante. Plante mesmo, semeie. Semeie na sua própria vida, semeie na vida de outras pessoas, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. Não queira plantar e ficar, vamos, cresce. Não tem como. Quem planta é você, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E se é o seu tempo de plantar, plante. Se é seu tempo de semear, semeie. Se é o tempo de regar essas plantas, regue. Faça isso. Mas vai chegar um tempo também normal e comum, que é arrancar o que se plantou ou colher, ou arrancar as ervas daninhas. Vai chegar esse tempo. Talvez você precise arrancar algumas ervas daninhas do seu coração, alguns espinhos que estão dentro de você. Arranque. Há tempo para isso. E talvez o tempo se chama hoje. Arranque logo. Há tempo de matar e tempo de curar. Como assim? Então eu vou matar alguém? Não. Deus usa a medicina, usa as vidas para curar a sua vida, tanto emocional quanto físico. Mas, da mesma forma como ele, ao tempo de morrer, ao tempo onde ele deseja não curar e levar. E aí onde vem a morte. Mas, olhando para si mesmo, há tempo de matar, então mate. Faça morrer a sua vontade. Faça morrer o pecado que há em você. Faça morrer a concupiscência do seu coração. Há tempo de curar? Há. Então deixe ser curado, deixe ser curada. Não fique carregando essa dor, essa raiva, essa aflição pelo resto da sua vida. Há tempo para isso. Talvez Deus está batendo na sua porta. Vamos curar esse trem. E você prefere ficar com essa dor, essa angústia de estimação até quando? Há tempo de derrubar e tempo de edificar. No comum da nossa vida, nós derrubamos paredes e também edificamos novas. Não deixe passar o tempo de construir, de edificar. Talvez o Senhor está dizendo para você, construa, edifique. O Senhor está falando para você, quebre essas paredes aí. Para quê? Mas Senhor, essa parede aqui na minha vida é tão importante. Não, se você quebrar ela, você vai aumentar esse cômodo e vai ficar algo lindo, extraordinário. Talvez você vai até um ponto na sua vida, mas você não rompe. Há sempre uma parede te travando. Mete o pé, querido, mete a marreta, derruba essa parede. E essa parede pode se chamar qualquer coisa, pode se chamar orgulho, pode se chamar religiosidade, pode se chamar qualquer coisa aí que vem na sua mente, pecado. Quebra essa parede. Quebra essa parede que te limita. Quebra essa parede que te trava na vida, a tempo em que nós precisamos derrubar. E tempo onde nós vamos pegar e construir, edificar. É comum na nossa vida. Diz a palavra de Deus também que há tempo de chorar e tempo de rir. Quando der a vontade de chorar, chore. Como eu disse, se seu choro é legítimo, chore. Procure chorar, procure derramar essas lágrimas. O choro faz parte da nossa vida comum. Então chore. É o tempo de chorar? Então chore. Mas também é o tempo de rir. Há tempo de dar risada, de chorar, de rir. Há tempo onde a gente vai rir. E rir entre amigos, e rir no meio da família, e rir de uma piada sem graça, e rir de você mesmo. Como é bom a gente rir de nós mesmos, das nossas presepadas que a gente fez errado. A gente olha para trás e fala, por que eu falei aquilo? Por que eu disse aquilo? Mas aí a gente ri disso. Porque se a gente for tão carrasco com a gente mesmo, a vida perde a graça.
Se a gente for tão carrasco com a gente mesmo que não posso nem errar. Não, peraí, eu errei, eu falei mesmo. Eu pisei na jaca mesmo. Vamos rir, vamos dar risada. Vamos rir de alguém, vamos rir com alguém. Vamos preparar um momento para a gente relembrar algumas histórias e dar risada entre os amigos, entre a família. Vamos, porque há tempo de rir. Há tempo de você parar e olhar aquele vídeo engraçado e dar risada. Não é pecado não, irmão. Ria, sorria. Isso é muito bom. Isso faz parte da nossa vida. Eu não vejo Jesus como um homem sério, carrasco. Não, para mim Jesus ele compartilhava de alegrias com seus discípulos. Para mim tinha um momento ali normal de vida, de comunhão, onde há riso, onde há choro, onde há puxão de orelha, onde há brincadeira. Jesus era comum. Jesus tinha família. Viver em família é assim. A gente ri, a gente chora. Viva o comum da sua vida, o extraordinário comum. Há tempo de prantear e também há tempo de dançar. Davi dançou na presença do Senhor quando a arca voltava para Israel. Dance, pega a sua esposa e dance. Coloca uma música lá e dance. Dance com seus filhos. Coloca aquele joguinho no videogame e dance. Dance no sentido de se alegrar também. Talvez você não vai dançar com o seu corpo, mas você vai dançar, vai se alegrar, vai saltitar, vai dar uns brados de alegria, igual quando o seu time de futebol faz um gol, você se levanta do sofá e dá um soquinho no ar. Dance. É o normal, é o comum da vida, a gente rir, a gente chorar, a gente dançar, a gente se lastimar. Agora tem um outro momento, o irmão Dino já foi lá, né? Dizem que lá em Israel tem muita pedra, ou tinha pelo menos naquela época. Então, essas pedras, em alguns momentos, como diz aqui, há tempo de espalhar pedras. Eles espalhavam as pedras para abrir caminho para os cavalos, para os camelos, para as pessoas passarem, para não ficar, já andou em cima de pedra? É horrível, você não tem equilíbrio. Então, há tempo da gente espalhar pedras. Mas também há tempo de a gente juntar as pedras. Eles usavam pedras em construção de casa e tudo mais. Então, meu irmão, se vierem pedras na sua vida, se atirarem pedras contra você, use elas para construir alguma coisa. Use elas, ajunte essas pedras que jogam para você construir algo. Aprenda com elas. Aprenda com as oposições. Aprenda com as pedradas que você leva na vida. Aprenda, não pega a pedra e taca de volta, não. Né? Vem a pedra, passa, já pega e já taca duas. Não, calma, respira. Aprenda com as pedradas na sua vida. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Tem momentos que a gente vai abraçar mesmo, porque aquele abraço vai acalentar aquela pessoa. Mas tem momentos que a gente precisa se afastar. Tem momentos que você vai dizer oi, abraço. Outros momentos você vai dizer tchau, até logo. Momentos da relação de um casal onde eles vão precisar de um tempo para esfriar a cabeça, porque a discussão estava muito acalorada. Então dá-se uma trégua. Fala, não, peraí, vamos dar uma trégua aqui. Na amizade também, vamos dar uma trégua aqui. A gente está muito exaltado. Depois que a gente esfriar um pouco a cabeça, a gente volta a se falar e resolve esse assunto. Há tempo de afastar, mas também há tempo de voltar e abraçar. Como é bom abraçar, e nesse tempo a gente tem sentido falta de abraços, né? Mesmo, físicos. Mas vai chegar esse tempo onde a gente vai poder abraçar com mais liberdade. Esse é o extraordinário comum, querido. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Então, na nossa vida a gente busca muitas coisas, e faz parte a gente buscar e ter coisas. Mas também faz parte perder. Talvez você fez um negócio, não deu muito certo, você perdeu dinheiro, perdeu alguma coisa, algum bem. Perdeu, e aí? Vai acabar com a sua vida? Você vai morrer por isso? Não, perdeu. Na vida a gente perde. A gente tem que estar ciente disso. Se você está entrando num negócio e tem risco, então você só pensa em ganhar, mas também tem o risco de perder. Então se perdeu, é a consequência do risco que você estava correndo. Pronto, acabou. Não vamos morrer com isso, tá? Há tempo de guardar e de jogar fora. Tem gente que gosta de acumular um monte de coisa. Na hora que faz a faxina de casa, meu Deus, parece que não tem mais nada dentro de casa. Estava tudo na faxina. Então você guarda muita coisa.
E é no momento de jogar fora que você se lembra que você guardava muita coisa. Então, na sua vida, jogue fora as preocupações, jogue fora os medos, jogue fora as inseguranças, sua autocobrança, seu perfeccionismo, suas tristezas, suas falsas alegrias. Esvazie, querido, sua casa com essas coisas. Deixe o que é essencial. A gente não precisa de muita coisa para viver. Deixe o que é essencial dentro da sua casa. Deixe Deus, deixe o amor, deixe o respeito, deixe a família. Deixe o que é essencial. Deixe a misericórdia, a tolerância. Joga fora o que não presta. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. O povo de Israel, eles tinham e têm o hábito de, no momento de arrependimento, de luto, de dor, de rasgar suas vestes. E há momentos na nossa vida que a gente precisa ir no pó mesmo com o Senhor, e se ajoelhar, e se prostrar e pedir misericórdia e força. Mas também há momentos que a gente precisa pegar a linha, a agulha e recosturar, costurar aquilo que se rasgou, reconstruir aquela dor, ressignificar aquela dor. E você vai costurando. Você está ressignificando aquela dor naquela costura. Quem costura aí é uma terapia, né? Então esse ato aí de costurar com a mão é você pregar um botão, é o momento onde você vai, aquele momento que serviu de rasgar, onde você rasgou seu coração, agora é o tempo onde você vai costurar. Há momentos de calar e momentos de falar. Não deixe de falar quando algo precisa ser dito. Tem gente que engole sapo, mas engole por falta de sabedoria. Então, se tem algo a ser dito, querido, diga com sabedoria, mas diga. Se tem alguma coisa na sua esposa, no seu filho que não está te agradando, que está tirando a sua paz, se é legítimo, diga. Agora, se é algo que é das suas emoções, então fique quieto. Então há tempo de calar e há tempo de falar. Tudo na nossa vida há um tempo. E por fim, há tempo de amar e aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz. Quero juntar esses 4 e dizer para você que o amor gera paz, o aborrecimento gera guerra, mas a gente precisa amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Isso faz parte da nossa vida comum. Quando nós caminhamos com Cristo, a gente vai percebendo que eu preciso amar o que Ele ama e aborrecer o que Ele aborrece. Eu preciso fazer guerra contra a minha carne, contra as minhas vontades, e estabelecer uma paz com Deus. Então, há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de guerra, há tempo de paz. A gente poderia terminar aqui, mas eu não posso terminar sem ler os próximos versículos, querido. Depois de a gente meditar muito sobre a vida comum, o extraordinário da vida comum. Diz Warren Wiersbe que a vida é parecida com um medicamento. Se tomado em separado, os ingredientes podem ser letais, mas se devidamente misturados, promovem cura. Assim é a nossa vida. Vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza. Tudo em excesso na vida é ruim. Então, a vida seria como esse medicamento. O extraordinário da vida comum é saber que nele há uma dádiva de Deus. Então eu vou ler agora os versos 10, 11, 12 e 13. E aí eu encerro. 10 diz o seguinte: tenho visto o trabalho que Deus deu aos seus filhos, aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa nem melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também todo homem coma e beba e desfrute o bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. O que é dom de Deus? A vida. A vida é dom de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. A vida é o extraordinário que Deus deu para nós. Então nós precisamos viver. No versículo 10 ele está falando sobre o trabalho. Amanhã, segunda-feira, você já está gemendo e chorando porque você tem que trabalhar. Mas dê graças a Deus, porque é uma dádiva de Deus você ter saúde para trabalhar. É uma dádiva de Deus você ter o seu trabalho que te dá o sustento para você
usufruir da sua vida para pagar suas contas e fazer outras coisas. Então assim, seja grato ao Senhor, porque Ele te deu vida e deu vida para que você viva plenamente, abundantemente. O extraordinário comum da vida é olhar não apenas ela debaixo do sol, mas também acima do sol. Então, eu trabalho aqui, sim, eu pego, eu faço, eu fio, eu trabalho aqui com a minha mão, mas a minha mente está lá no Senhor, porque eu faço tudo como para o Senhor. Eu faço tudo em honra ao Senhor. Quando a gente pensa assim, querida, a gente tem gratidão pelo nosso trabalho. Trabalhar não é ruim. Trabalhar é dádiva de Deus. E a gente precisa trabalhar com alegria. O extraordinário da vida comum é saber que ela não termina aqui. O verso 11 está dizendo que o Senhor plantou no nosso coração o anseio, o desejo pela eternidade. Então a nossa vida não termina aqui. Nossa vida não acaba aqui. Esse texto para mim é muito especial, que com ele eu comecei a escrever uma peça, O Tempo. Talvez muitos já assistiram. E começou pensando justamente nesse texto, de que a nossa vida, nós somos aqui estrangeiros nessa terra. Nós precisamos sim usufruir e viver a nossa vida comum, extraordinariamente comum, mas pensando numa vida eterna que nós teremos com Cristo, porque Cristo, Ele pagou um preço na cruz para que nós vivêssemos uma vida plena e abundante aqui, mas também uma vida eterna com Ele nos céus. Então a nossa mente, o nosso pé está aqui no chão, mas a nossa mente está na eternidade. Nossa cabeça está na eternidade, nossa cabeça está naquilo que é eterno. Aí eu me lembro de Mateus, capítulo 6, verso 19, que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Também, onde a traça e a ferrugem destroem. Está aí, ó. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. O seu coração está onde está o seu tesouro. O seu coração, ali, o Senhor está querendo dizer para nós que o nosso tesouro está na eternidade. Nós vivemos aqui a vida comum, semeando na eternidade. Nós vivemos a vida comum plantando, porque nós vamos colher na eternidade. O que você está plantando aqui na sua vida comum, extraordinariamente comum? Porque você vai colher na eternidade, querido. Então Cristo venceu a morte, Ele nos dá garantia que também podemos vencer a morte e conquistar com Ele, assim como Ele, a glória celestial. Nós podemos, através de Cristo Jesus. O extraordinário da vida comum é você viver aqui, nessa terra, sabendo que você terá um momento extraordinariamente estrondoso, onde você será levado a viver na glória celestial com Deus. Para a gente encerrar de fato, como viver o extraordinário da vida comum, é o texto que eu já li, que fala que é um dom de Deus viver. Ele também diz assim, no versículo 12, 13, que nós precisamos nos alegrar e fazer todo o bem nessa vida. Então, que o homem coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Olha aqui, a dádiva de Deus para o extraordinário da vida comum, eu estou encerrando, então fica aqui comigo. É a gente se entregar aos prazeres, às alegrias que a vida nos dá. E aí não é a gente usufruir de tudo que o mundo nos oferece e nos lambuzar nele, não é isso. Mas aqui está falando que você precisa comer e beber e se alegrar do bem de todo o seu trabalho. Então se você trabalha, se você ganha, se alegre nele. Faça coisas que vão te alegrar. Use parte daquilo que você ganha para fazer uma viagem com a sua família. Talvez isso dependa de um pouco mais de dinheiro. Mas também use o que você ganha para viver o simples, do comum, do dia a dia. Eu comentei aqui hoje de manhã, e vou ser fiel ao que eu falei de manhã. O Áureo, o irmão Áureo aqui da igreja, que é o nosso zelador, nosso irmão, ele me mostrou um vídeo de uma mineira.
E diz ele que era um vídeo muito engraçado, coisas de áudio, né? Era um vídeo muito engraçado. Eu falei, beleza, ele sempre me mostra vídeos engraçados. E eu já estava com essa mensagem na cabeça. Aí na hora que ele pegou, eu falei, e aí, você gostou? Eu fiquei emocionado. Ele não era para ficar emocionado, era para rir. O vídeo é de uma mineira, ela tá com um queijo enorme na frente dela. E aí ela fala assim, que ela achava muito interessante, agora ela entende por que a mãe dela falava sempre que alguém chegava em casa ou que alguém estava por chegar, que a solução dos problemas era ter um queijo. Por quê? Porque se chegava uma visita de última hora, mas tendo um queijo, ela resolveria o problema. Se estava com fome e precisava comer alguma coisa e tendo um queijo, é maravilhoso. E aí ela lembra disso, ela fica com os olhos lacrimejados de lágrimas e diz, isso me dá tanta saudade da minha mãe, mas tendo um queijo, passa. Isso me trouxe à tona coisas tão simples que a gente deixa de viver na vida extraordinária comum. A vida extraordinariamente comum que nós temos. Eu falei aqui de um monte de coisa. Talvez alguma você se identificou. Mas se você ficar com isso no final, nesse finalzinho, aproveite, querido, o que o Salomão está dizendo, coma, beba e goze de todo o seu trabalho. Às vezes a gente vive uma correria tão grande na vida que a gente deixa a simplicidade de lado. A gente deixa de brincar com os nossos filhos. A gente deixa de compartilhar com eles vida. A gente deixa de contar as nossas histórias. Lá em casa eles gostam de ouvir as nossas histórias de quando a gente era criança. A gente conta. Na hora que a gente senta na mesa para almoçar, no momento a gente vai trazendo à tona algumas coisas, né, viu? Então, sim, tenha um momento de simplicidade e veja isso como um extraordinário comum. Você sentar com seus amigos e tomar um tereré. Que extraordinariamente comum e ordinário e normal eu estou vivendo aqui, porque Deus me proporcionou isso. 99% das coisas que vão acontecer na sua vida são comuns, são normais. E a gente está olhando e esperando o excepcional, e o excepcional está aí na sua frente todos os dias. Como eu disse de manhã, olha o excepcional que está aí do seu lado. Excepcional está aí, querido. Excepcional é isso. É relacionamento, é vida. Simples. Comum. Mas é muito excepcional. É muito lindo viver. É muito lindo a gente saber que no simples, no comum, o Senhor está conosco. Tendo um queijo ou tendo um ovo. Talvez você vai almoçar e vai ter um ovo cozido na sua mesa. Agradeça ao Senhor. Às vezes você vai almoçar, vai ter muita coisa, inclusive grão de bico, que a Lília não gosta e eu amo. Tendo grão de bico, tá maravilhoso. Talvez você vai sair com seus filhos de bicicleta, de a pé, vai lá contemplar a vida. A gente deixa de contemplar a vida por causa da correria. A gente deixa de viver o simples, o comum, porque há tempo de espalhar pedras e juntá-las. Há tempo de abraçar, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de ficar calado, há tempo de falar. Há tempo para todas as coisas. Para encerrar, eu quero deixar um pensamento de um homem chamado William Sangster. E o William Sangster, ele teve um problema de saúde degenerativo. Ele sabia que rapidamente ele ia morrer. E aí ele teve tempo para dedicar 4 propósitos para a sua vida. Simples, bem simples. Comuns. O primeiro ele diz, eu não vou me queixar. O segundo ele diz, eu vou manter um lar alegre. O terceiro ele diz,
eu vou contar as minhas bênçãos. E por último ele diz, eu vou tentar transformar esse mal em benefícios. Essa é a vida. A vida é extraordinariamente comum que Deus nos deu. A vida comum não é monótona. A vida comum ela é extraordinária, porque ela é uma dádiva de Deus. Vamos ficar de pé. Vou dar o ministério de louvor aqui. Como eu disse de manhã e vou repetir, hoje foi um dia para a gente pensar. Tem dia que a gente quer dar glória, né, Kezinha? A gente quer chegar na igreja igual a Kezinha domingo passado. Oh, glória! E foi assim domingo passado. Mas tem dia que o Senhor quer trazer-nos uma reflexão, para que a gente aplique amanhã. Aplique o extraordinário da vida comum. Viva todos os dias como se fosse o último momento da sua história. Aí você fala, vai ter que ser feliz? Talvez vai ser um dia que você vai querer chorar, chore. Procure alguém para você chorar no ombro. Talvez você vai querer um abraço, abrace. Sabe? É comum, é normal. Se cremos em Jesus, querido, nós somos filhos de Deus, estamos vivendo a vida debaixo do sol, mas sendo preparados para viver acima dele. Então tudo que nós vivemos aqui no extraordinário comum da vida é o Senhor nos preparando, nos dando uma oportunidade de aprender com a vida para que nós possamos viver na eternidade com ele.